Saiu a notícia, né? STF marca julgamento que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação. A primeira turma do STF marcou o julgamento de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro por coação no percurso do processo. Então, entre 15 e 25 de novembro, os ministros da primeira turma vão analisar se você irá virar réu pelo crime de coação. Quem que é o relator do processo? Fala aí na matéria. O relator Alexandre de Moraes. Oh, que surpresa! Por que todos os casos da minha família caem com o Alexandre de Moraes, né? É impressionante. Até o caso do Tagliaferro, que estava denunciando o Alexandre de Moraes, né, que mandou ordens secretas de censura durante a eleição de 2022, o Moraes estava pedindo a extradição e prisão do Tagliaferro. Então, assim, é inacreditável. Se você for olhar as matérias do Glenn Greenwald, a quem não dá para acusar de ser de extrema-direita, ele publicou uma série de matérias na Folha de São Paulo. Vocês devem ter visto, né? Com conversas de WhatsApp de assessores, pessoas do núcleo duro do Alexandre de Moraes. Em uma delas, o juiz, Marco Antônio Vargas, ele fala com o Tagliaferro, né? Olha, o juiz lá, o Alexandre de Moraes, mandou a gente pegar o Eduardo Bolsonaro. Como eles pesquisaram, não encontraram nada contra mim, eles iam tentar me conectar com o argentino Fernando Cerimedo, que é o carequinha que fez aquelas lives depois da eleição de 2022, usando dados do TSE para mostrar diversas incongruências da nossa eleição de 2022. Só que na democracia brasileira, essa live que está no YouTube do mundo inteiro, menos vocês do Brasil podem assistir, tem que usar um VPN, porque o Moraes derrubou essa live, algumas lives lá do Fernando Cerimedo. Eles queriam me conectar com o Cerimedo para dizer que nós temos uma rede internacional dedicada a atacar a democracia brasileira e assim me levar para a prisão. A verdade é que esse julgamento aí é só mais um passo para tirar, através da mão grande, né, num tapetão, uma pessoa legítima, honesta, de poder se candidatar. Porque eles enxergam em mim, né, um perigo ao projeto pessoal de poder deles. Então, o Alexandre de Moraes, ele se mantém hoje no poder, mesmo prendendo velhinhas, né, condenando a 14 anos de prisão, por exemplo, a Débora do Batom, ele consegue se manter através disso, através de ameaça. Então, ele ameaça parlamentares, ele ameaça deputados, ele ameaça senadores. Aí ele vai tentando segurar o impeachment dele dentro do Senado Federal. E finalizando, a gente sabe que o Senado é uma eleição tão ou mais importante do que a própria presidência ano que vem. Porque o Senado julga, né, os processos de impeachment contra ministros do STF, e se nós fizermos uma maioria de direita, essa será sim a pauta prioritária, porque, como eu disse, nós prezamos muito pela liberdade. Minha pergunta direta e reta, deputado, como é que você vê o momento atual da direita brasileira? E eu pergunto isso porque, embora em 2022, né, a gente tinha dois candidatos claros ali, né, o Bolsonaro e o Lula. Hoje, se a gente olhar na corrida política de 2026, a gente tem do lado esquerdo o Lula, porque não tem outro político de esquerda, né? Muito se fala se o Lula vai ser candidato ou não, muita especulação, mas a verdade é que não tem um político ali à altura para substituir o Lula. E na direita, a gente tem vários nomes de políticos que surgem aí como atuais governadores, e tem também um nome que, vamos dizer, seria o nome abençoado pelo Jair Bolsonaro, que é quem tem o grande capital político e poderia ficar com um de seus filhos, você no caso, poderia ficar com a própria Michelle, que falam de uma possibilidade menor, mas o ponto é, a gente vê uma pulverização ali na direita aí, de maneira geral. Como é que você vê a direita nesse momento, há 12 meses da eleição? Olha, isso daí tudo tem que estar decidido mais ou menos ali, pelo menos até março, né? Porque como tem governadores que querem sair candidatos, eles têm que se descompatibilizar em março. É também o mesmo período da janela partidária, onde aqueles que são eleitos através de eleições proporcionais, deputados federais, deputados estaduais, eles podem fazer a mudança de partido sem perder o mandato também. Então esse jogo está sendo jogado, né? O problema é que a direita, a gente fala muitas das vezes, nós cometemos o erro de tratar das coisas muito publicamente, né? E pouco internamente. E aí dá a sensação de ter um ruído maior. Mas não se engane, na esquerda o pau quebra também, tá? A esquerda vive
Enfim, é porque o pessoal da direita, ele não olha, né, a bolha da esquerda, ele não olha o coleguinha do lado. Nós acabamos assim, se você pegar a rede X de alguém de direita, ele provavelmente só vai seguir gente de direita. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que na esquerda existe o mesmo tipo de conflito, por exemplo, mas eles são mais silenciosos. Então, num deles acabou apaziguando com Lula nomeando o Boulos para ser ministro, né, o Boulos retirando qualquer possibilidade da sua candidatura à presidencial em 2026, confiando ali num projeto da esquerda sob a liderança do Lula. Então, na direita, a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso daí. Por quê? Primeiro, nos falta um partido verdadeiramente de direita, né? O PL ele se presta a ser esse partido, né? É uma construção que está sendo feita neste momento. No entanto, falta um pouco de conduta para dar essa robustez de um partido mais conservador. Existe um choque interno dentro do PL entre duas correntes de pensamento, né? Aquele pensamento da política um pouco mais antiga, que mira na eleição e quer fazer a maior bancada possível, porque isso significa mais fundo partidário e mais tempo de televisão, o que te coloca na eleição subsequente mais fortalecido, é verdade. E por outro, temos nós, que falamos que somos oriundos de voto de opinião, em que a gente fala que é muito mais importante você ter os seus princípios bem embasados e assim conseguir a confiança do seu eleitor, do seu representado. Isso daí vai trazer uma fidelidade, e essa verdade sendo levada aos quatro cantos do país é que vai fazer, né, o partido crescer, tal qual fez o Bolsonaro, que não tinha partido, não tinha universidade, não tinha sindicato, não tinha nada, mas foi eleito em 2018 e criou uma base que vai ficar aí durante muito tempo. Então eu pressiono o PL para que a gente tenha, né, verdadeiramente um partido de direita, né, a nossa casa para defender as nossas ideias e entrar como um grupo organizado, tal qual muitos da esquerda, dentro de campo, né, dentro do Congresso, dentro das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores e assim por diante. Então a direita ela acaba tendo muito mais ruído. Esse é um assunto que está aberto ainda, essa questão da candidatura. Mas a pauta prioritária, quando se fala nisso daí, né, eu gostaria de ver pelo menos os candidatos que querem entrar dentro do eleitorado de direita, é falar da injustiça que está sendo cometida contra o líder da direita. Né? Por que Bolsonaro está preso? Ele não roubou ninguém, ele não se envolveu com narcoterroristas, né? Não tem envolvimento com crime comum nenhum, foi acusado de um golpe de Estado quando ele estava nos Estados Unidos, né? E ele mesmo se colocando contra aquela baderna que foi 8 de janeiro. Baderna essa, né, que vários já falaram que passou longe de um golpe de Estado. Inclusive o próprio ministro da Defesa, José Múcio, né, ministro da Defesa do Lula, dentre outras pessoas. O Gilmar Mendes, após 8 de janeiro, numa entrevista à TV portuguesa, ele fala que aquilo ali foi uma baderna. Depois ele ajustou a narrativa dele junto com o Moraes e viu uma oportunidade para tirar o Bolsonaro do meio do caminho e começou a falar, não, atos antidemocráticos, tentativa de golpe de Estado, enfim. Então, eu gostaria de ver os governadores da direita não só falando e defendendo o Bolsonaro, porque muitos deles às vezes até vocalizam a injustiça de que trata o Bolsonaro, mas assim, é inacreditável. A gente está vivendo um momento em que estão colocando na cadeia uma pessoa simplesmente para ela não poder concorrer politicamente. E todos que estão na fila, meu exemplo, né? Acabamos de ver uma notícia aí que é marcado um julgamento sobre o crime de coação, que eu acabei de explicar que não tem a possibilidade de eu coagir um ministro da Suprema Corte, e eu nunca trabalhei para sanções internacionais para a absolvição do meu pai. Eu trabalho por sanções internacionais para responsabilizar os violadores de direitos humanos, para enfraquecê-los politicamente, e isso tiraria do Congresso Nacional as amarras, as ameaças que o Alexandre de Moraes faz contra deputados e senadores, dando a liberdade necessária para eles aprovarem a anistia. Que se votarem de maneira livre, eu tenho convicção que será aprovada a pauta da anistia. Então, nesse cenário todo, eu sempre tenho que destacar aqui a questão, né, da injusta prisão do meu pai, né, do Jair Bolsonaro, e a gente, aos poucos, nós vamos nos resolver. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva, várias
eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso, ainda que de maneira arriscada apostássemos e eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo, o eleitor de direita, um projeto diferente da esquerda que só quer o quê? Proteger bandido, aumentar imposto, sexualizar nossas crianças na escola, e nós estamos diametralmente oposto a isso. Fala em polarização, tem que acabar com a polarização, etc. Olha, eu vejo algo saudável na polarização. São dois projetos de poder bem distintos, dois governos bem distintos. O cidadão escolhe quem ele quer. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. E eu gostaria, caso o Jair Bolsonaro não pudesse concorrer, que eu, colocasse o meu nome e concorresse. Vamos ver como é que ficam as cenas dos próximos capítulos. Caso você não você já falou, né, que se seu pai não puder concorrer, você quer sair sim como candidato, você se vê como esse nome. Mas caso você também não possa sair candidato, quando você fala sobre ter um candidato de direita, existe um plano C? Existe alguém que você enxerga como um potencial? E, como eu disse que eram duas em uma, você podendo sair, você sendo candidato, como é que você acha que vai ser a reação do Centrão? Eles devem embarcar contigo ou eles devem embarcar com algum outro candidato mais centro-direita ou até ficar com o governo atual? Mais uma vez, uma pessoa de passado limpo, filho do ex-presidente, indo aí estou no meu 3º mandato, advogado, policial federal, recordista de votos, presidente da CREDEM, me relaciono bem com o presidente da Argentina, Milei, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o próprio presidente Trump, etc. Eu não entendo o motivo pelo qual não poderia concorrer, mas, se eu for tirado no tapetão, isso é uma mostra de que já não existe democracia no Brasil. Eduardo, você está falando isso porque é sobre você. Democracia pressupõe uma liberdade nessa competição eleitoral e quem vai escolher é o público, no final das contas. Então, eu não podendo concorrer, a gente tem primeiro que colocar esse ponto. E aí, quem eu apoiaria, eu não sei. Eu sei que eu estaria do lado oposto ao do Lula. Uhum. Eu sei que se for o Macaco Tião, que já foi candidato em eleições lá dos anos 90 no Rio de Janeiro, no tempo que o voto ainda era do papel, reteve muitos votos o Macaco Tião. Se for qualquer pessoa, o Cachorro Caramelo, eu vou votar no Cachorro Caramelo. Porque eu sei o quanto nefasto é um governo Lula. Eu vi aí no Market Makers, aconselho as pessoas a assistirem, o Zé Dirceu. A fala dele é envolvente, mas ele ignora vários aspectos. Ele compra uma narrativa totalmente falaciosa, mas ele é um cara que pensa no futuro. Ele é um dos fundadores do PT. Ele é um cara que, quando foi para Cuba, depois dele ser trocado pelo... ele fazia parte de grupos guerrilheiros no Brasil, acabou sendo preso nos anos 70, foi trocado pelo embaixador norte-americano sequestrado, se não me engano foi o embaixador norte-americano, ou o cônsul japonês, acabou indo, acho que para o México. O Zé Dirceu fez cirurgias no rosto, depois voltou ao Brasil, anos 80, 1980, foi iniciado lá, saiu de sindicato e virou partido político, o PT, e ele conseguiu fazer um projeto de poder longevo. Verdade, teve sucesso, o PT está aí. Até o que não... na apresentação que eu fiz ao José Dirceu no programa, eu falei, você representa quase tudo que eu acredito, só que ao contrário, você é um ponto de divergência a muita coisa que eu acredito e por isso que o papo vai ser bom. E, querendo ou não, o PT tá no poder em 18 dos últimos 24 anos, então há um mérito no que eles construíram. E não vou estragar, eu sei que você não viu o episódio até o final, mas no final, quando eu pergunto da maior gentileza da vida, eu perguntei pro Dirceu, ele falou que foi um passaporte falso que ele ganhou para poder voltar pro Brasil. Porque senão ele não teria voltado pro Brasil. Então só dando esse spoiler aí. Ele voltou na clandestinidade, viu muito tempo com a companheira dele, com a identidade falsa dele. E só depois de 79, quando teve a anistia, é que ele falou para ela a sua verdadeira identidade. Essas são as pessoas que são contra anistiar a Débora do Batom porque escreveu Perdeu o Mané na estátua. É uma total incoerência, para apontar apenas uma delas. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer um projeto longevo. Eu não quero pensar só na próxima eleição. Eu quero aqui, eu estou me mergulhando aqui
no método americano, na história americana, nos think tanks americanos, né? Tive coisa de 2, 3 semanas atrás dentro da Heritage Foundation, procurando saber aqui do plano político deles, do plano econômico, por que o J.D. Vance fala que ele é um pós-liberal, o que é estratégico para o americano, por que o Trump está comprando uma parte da Intel. Então isso tudo é que eu estou me aprimorando aqui, porque eu sei que o mundo não vai acabar depois da eleição de 2026, né? Ele vai continuar. E cabe a nós, né, ter, né, ser aguerrido e seguir adiante com esse projeto. Então, o Dirceu, você vê só, ele teve um tempo que ele estava na cadeia, teve um tempo que ele estava fora do país, ele cometeu atrocidades, se envolveu em sequestros, em assassinatos, depois voltou, virou ministro, quase virou presidente. Se não fosse o Mensalão, ele seria o presidente, muito provavelmente, no lugar da Dilma. Então, por que nós, do lado de cá, que defendemos a verdade, né, trabalhamos com honestidade, temos clareza de ideias sobre vários aspectos, né, somos contra a ideologia de gênero, a favor do armamento civil, contra o armamento do bandido, enfim, por que a gente também não pode construir, né, essa linha para ter algo mais permanente e não somente na eleição? Então, eu pretendo construir isso daí. Por isso que eu vejo vitória, ainda que eventualmente possa ter uma derrota numa eleição presidencial de 2026, tá? E é o que eu quero, pretendo, e eu vou fazer, eu tenho certeza, né? Deus já me mostrou, se eu conseguir fazer, né, atrair a atenção, junto com Paulo Figueiredo, da maior potência do mundo, para prestar atenção no Brasil, a ponto de, pela primeira vez na história, sancionar, através da Lei Magnitsky, o violador de direitos humanos, que é o Alexandre de Moraes, e a sua esposa, e 3 levas de vistos americanos cancelados para várias altas autoridades, principalmente do STF e do governo PT, eu tenho condição, com certeza, de também fazer, né, esse embrião, essa ideia de Projeto Brasil e adiante. E o cenário B que você acabou trazendo aí, Solomão, é o eu candidato, como é que eu traria com o Centrão? Eu faria igual, né, os outros ditos candidatos de direita. Temos as nossas diferenças, cada um vai trabalhar, né, na sua candidatura, e no segundo turno, quem for para o segundo turno contra o PT vai ter o apoio de todo o resto. Essa é uma aliança que você não precisa nem conversar. Uhum. É uma aliança que está feita. Se alguém se opor a isso, é porque o cara está pensando em apoiar o Lula. Calma aí. Se o cara está pensando em apoiar o Lula, esse cara já não é do espectro de direita, no eventual do segundo turno. Então seria mais ou menos por aí. Eu lembro que o meu pai, em 2017, numa entrevista para o Pânico, ele respondendo aquela época estava lá ainda a Amanda, e ela perguntou, foi ela que perguntou para ele, um questionamento sobre como é que ele governaria sem um Congresso. E ele fala, não, olha, eu tenho que governar com o Congresso. Quem vai me dar o Congresso é a população. Se não for um Congresso mais conservador ou mais à direita, eu vou ter que ir ali e negociar com eles, porque eu não sou ditador. Então, para o centro é a mesma coisa, né? Agora, eu acho que cabe a nós da direita aumentar a lagoa da direita, né? A lagoa eleitoral, onde serão pescados esses votos. Uhum. Muitas das vezes é comum o cara da direita bater no candidato de direita, achando que vai pegar o voto do coleguinha do lado. Quando, na verdade, ele não enxerga que, se ele levar a verdade à população, a maioria da população é conservadora. E muita gente que no passado até votava na esquerda vai votar nele. Aconteceu comigo em São Paulo, aconteceu com meu pai para a presidência da República. Então, nós temos que aumentar essa lagoa, mas é claro, né, o centro vai continuar aí, é uma força dentro do cenário político nacional, e vai ter que conversar, vai ter que dialogar. Mas meu pai me mandou uma pergunta aqui, Eduardo, e é bem direcionada, ela é muito específica, né? Olavo de Carvalho disse que quando o Bolsonaro chegasse ao governo, né, ele disse que não é a mesma coisa de você chegar ao poder, você tomar o poder, né? Então chegar ao governo não é a mesma coisa que você tomar o poder, e ele aconselhou o seu pai a fazer 2 coisas, né? Declarar o PT uma organização criminosa e tirar a autorização de funcionamento da TV Globo, né? Por que seu pai não seguiu o professor Olavo de Carvalho? Para fazer isso tudo, você precisa de instrumentos, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele não conseguiu colocar, né, através de medida provisória idealizada pelo Paulo Guedes, a carteira de trabalho verde e amarelo. Quanto mais colocar, né, acabar com o PT. Mas se você for ver, é o que o Trump está fazendo. O Trump está colocando a Antifa como grupo terrorista, né? Colocou os cartéis como grupos terroristas, etc. Então, o Trump ele veio para ser esse governo disruptivo. Mas nos Estados Unidos a situação é diferente. Eles têm muito mais anticorpos do que nós. No Brasil isso é mais complicado. Por quê? Porque o Bolsonaro
como o próprio Olavo de Carvalho dizia, né, ele é a cereja do bolo. Né? A esquerda só chegou com a cereja do bolo, que foi a eleição do Lula em 2022, depois de décadas de militância. Primeiro entrou nas universidades, se infiltrou depois na Igreja Católica, colocou as suas teorias adiante, sindicatos, universidades, hoje em dia até áreas, né, que são dominadas por criminosos. A gente vê, como teve vídeos em São Paulo, faixa, né, em áreas dominadas pelo PCC, onde ali você não podia entrar com propaganda do Bolsonaro, ou às vezes até torturando pessoas que declararam nas redes sociais apoio ao Bolsonaro, mas moram nessas comunidades dominadas por bandidos. Então, o PT, depois de conseguir todo o bolo, universidade, mídia, questões internacionais, sindicatos, aí é que ele colocou a cereja. É ingenuidade nossa achando que a gente vai colocar a cereja primeiro e o resto do bolo inteiro vai vir. Então, o Bolsonaro, certamente, ele gostaria de fazer muitas outras políticas, mas ele acabava sendo brecado, acabava sendo bloqueado. Por quem? Por vezes era pelo Congresso, por vezes pelo Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Então é por isso que eu entendo que o trabalho principal que a gente tem que fazer vai muito além da eleição. É por isso que às vezes as pessoas falam, né? Se você pegar o Ciro Nogueira, ele vai falar que o principal é tirar o Lula ano que vem, né? Vencê-lo na eleição do ano que vem. E eu falo que não, o nosso maior inimigo hoje em dia é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que não me deixa tuitar livremente. Ele é que está mandando ordens de prisão para mandar a velhinha para cadeia, né? Eles fizeram essa seleção. Quem tem camisa verde e amarela no Instagram, estava lá a Kussahara, chefe de gabinete do Moraes, no 8 de janeiro, mandando essas pessoas para cadeia, evitando que fossem soltas em liberdade condicional. Então, essa é a visão de mundo que vai distinguir, né, eu de uma pessoa mais de centro como o senador Ciro Nogueira, que é uma pessoa gente boa, é um cara legal, mas as nossas visões elas se conflitam nisso daí. E é por isso que às vezes as pessoas não entendem. Eduardo, como é que você pode criticar esse ou aquele governador? É porque ele não vai conseguir solucionar a real crise brasileira. Ele vai continuar empurrando para debaixo do tapete. Ou ele vai continuar falando de números, quando na verdade eu quero ter liberdade. Mas se nós conseguirmos eleger um presidente com a maioria no Congresso, isso muda o jogo. É o que eu falei aqui da história do Bukele. Inclusive o Bukele, uma vez, ele deu uma entrevista onde ele confessou, né, colocou publicamente que numa chamada telefônica com o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, ele falava, olha, eu não conheço o Milei muito bem, a gente vai concordar e discordar em vários pontos, mas para muito além disso, a maior batalha do presidente Milei vai ser conseguir vencer os obstáculos daqueles que querem bloqueá-lo. É a mesma coisa do Bolsonaro. E como é que o Bukele teve êxito em El Salvador? Elegendo uma maioria no Congresso, tendo um partido dele, né, o Nuevas Ideias. Então é isso que a gente precisa no Brasil. Né? E não vai ser através de discussões na internet, onde pessoas se contrapõem às diretrizes do maior líder do movimento, que é o Jair Bolsonaro, que a gente vai chegar nesse futuro, né, de poder colocar adiante as nossas pautas. Como que você está enxergando o que você realmente foi fazer nos Estados Unidos e como que isso se conecta com esse projeto que você disse que você está criando para o Brasil aí para o futuro? Acho que tem muita gente que está enxergando que isso que você está fazendo aí pode ser um tiro no pé para a direita em 2026, né? E por isso muitas pessoas estão céticas em relação a isso. Mas qual que é a sua cabeça sobre essa construção? Digamos que você consegue avançar com essa pauta aí nos Estados Unidos, mesmo que não consiga em 2026 ser eleito ou eleger alguém mais próximo de você. Onde que você acha que isso vai levar para uma construção de um projeto que você acredita de direita? Foi para garantir que a minha esposa e meus filhos não fossem me visitar num presídio. Né? Eu sou uma pessoa inocente, eu não mereço estar na cadeia. Né? Quanto mais ainda, criminosos querendo me colocar dentro da cadeia. Então esse foi o meu primeiro impulso para estar aqui fora. Mas certamente, junto com o Paulo Figueiredo, a gente conseguiu enxergar a possibilidade de causar uma pressão internacional. Eu acho que o que a gente tem feito aqui deveria servir de exemplo para o pessoal mais à direita e mais até bolsonarista no Brasil, no seguinte sentido, né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer diante desse cenário, faça aquilo que está no seu alcance. Né? Poxa, a gente tem bons contatos internacionais, vamos trazer pessoa internacional. Essa é a minha bronca, muitas das vezes, com certos governadores, deputados e senadores. Poxa,
A gente teve, por exemplo, a Tereza Cristina. Ela estava se arvorando porque ela encontrou com uma senadora democrata, né? Foi sugerido um projeto de lei e o projeto de lei foi aprovado para acabar com a possibilidade do Trump tarifar outros países. A gente sabe que esse projeto de lei dificilmente vai ser aprovado, vai ter que ter outra guerra dentro da Câmara dos Deputados. Tudo bem. Você vê só, a Tereza Cristina, em tese, não vou discutir o mérito, vou dar para ela o crédito. Tereza Cristina, então, em tese, ela conseguiu movimentar o Senado mais disputado do mundo, que é o norte-americano, para a pauta econômica. Por que ela não consegue pressionar o Congresso brasileiro para a pauta da liberdade, da anistia? Daquele que colocou ela como ministra da Agricultura e alçou ela da posição de deputada para senadora. Entende? Essa é a minha reclamação. Então, quando eu estou aqui nos Estados Unidos, lamentavelmente, às vezes, né, a gente está aqui numa briga até com aqueles que estão, teoricamente, do nosso lado. Se você tirar os Estados Unidos da equação, o que estaria acontecendo com o Brasil? Bolsonaro preso, né, e encarcerado, os caras do Rio de Janeiro totalmente encarcerados, ninguém com perspectiva nenhuma, e tudo de boa. Então, eu venho aqui nos Estados Unidos para buscar o mínimo de justiça, que a lei Magnitsky só passa longe daquilo que o Moraes merece. Ele ainda merece uma difusão vermelha da Interpol, ele ainda merece no futuro, né, ser preso, porque ele abusou muito dos seus poderes. E é isso que eu estou fazendo. Agora, a esquerda vai tentar tirar proveito disso, né, aumentar a popularidade do Lula? Sem sombra de dúvidas, eles são expertos em fazer isso. Inclusive despejam centenas de milhões do pagador de impostos em comunicação. Aquilo que o Bolsonaro não fez, o Lula faz com youtubers famosos, o escândalo da Mind, né, 08 lá, da Mind 8, onde tinha uma rede de pagamentos para influencers falarem bem de políticos de esquerda, e isso nunca foi falado que era gabinete do ódio, que era milícia digital, não abriram inquérito. Por o nosso lado não teve nada, e abriram um monte de coisa, continua aberto. Um monte de inquérito. Eu lembro uma vez que o governo Bolsonaro contratou o Google AdSense para determinado tipo de marketing, e o Google AdSense ele coloca a propaganda do governo em qualquer canal de YouTube, em qualquer coisa. Então, certa vez foi, acho que R$9 acabou indo através do Google AdSense para o Terça Livre. Aí o que pintaram no jornal? Terça Livre, blog bolsonarista recebe dinheiro do governo e tal. Agora a gente está vendo aí milhões que um sócio do Sidônio, secretário de comunicação, está sendo privilegiado em contratos com o governo. E não se faz um escândalo, o STF não abre inquérito. Então isso daí me causa muita curiosidade, para dizer o menos, né? Então, retomando a sua pergunta, né? Eu pretendo aqui nos Estados Unidos aprender ainda mais sobre essas questões todas de think tank, né? Política, economia. É um momento que eu estou utilizando para me aprimorar e para conseguir fazer uma estrutura no Brasil onde você tenha liberdade para defender as suas pautas políticas, né? Eu acho que isso daí é o principal, né, do que a gente pode fazer daqui de fora. Porque dentro do Brasil a gente seria aniquilado. Eu não tenho nem conta bancária. Como é que eu poderia fazer um movimento? Todo movimento vai exigir por trás um financiamento. Vai exigir dinheiro. Se você quiser chamar alguém para palestrar na sua cidade, você vai ter que pagar, né? O voo, vai ter que pagar o hotel, a alimentação e assim por diante. Então, para você construir um movimento, isso demanda dinheiro. E eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver fora do jugo do Alexandre de Moraes. Sobre o futuro do Brasil, ficou claro que o Eduardo Bolsonaro ele foi buscar ajuda externa, porque aqui foi se esgotado todas as alternativas. O STF, que vem comandando o Brasil, com a pessoa de Alexandre de Moraes, principalmente, os 11 ministros do STF, colocados por décadas pela esquerda, e não temos a quem recorrer. É mais ou menos isso que está acontecendo. Mas eu vou chamar o Ministério Público, eu vou chamar a PGR, eu vou chamar quem? Todos eles estão de mãos dadas, né? São todos companheiros. É isso que ele está colocando, é isso que o Brasil está vivendo, semelhantemente ao que acontece agora com a Venezuela de Maduro. Tem jeito? A
Venezuela de Maduro. Não. Ele perdeu as eleições ali, a gente viu o que aconteceu, tudo roubado, e ele não saiu do poder, só sai à base de tiro. Então os Estados Unidos está ali próximo da Venezuela, ali dentro, mais ou menos, para retirar o Maduro da cadeira presidencial. E se não fosse os Estados Unidos, ele jamais sairia. E é o que está acontecendo no Brasil. O Eduardo Bolsonaro teve que recorrer a uma força externa. Porque a gente sabe o que aconteceu em 2022. Ele não pode falar, o canal aqui não pode falar, e nem eu posso falar a verdade. Mas você sabe o que aconteceu em 2022, né? Você sabe o que aconteceu. E para quem vamos recorrer? A não ser o Donald Trump, os Estados Unidos. Esse é o futuro do Brasil. Ele é um soldado do bem que está tentando resolver o problema horrível que o Brasil se encontra. Porque a gente não vai virar uma Venezuela. A gente já virou, né? Numa proporção maior, porque o Brasil é 20, 30 vezes, quantas vezes maior do que a Venezuela. Mas no sistema, na prática, já viramos, né? Então a gente está vendo que o Eduardo Bolsonaro, juntamente com Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, eles foram buscar ajuda externa, porque é perseguição, é um ativismo judicial, é uma ditadura de Alexandre de Moraes, que foi colocado como empregado de luxo para fazer esse tipo de prática. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. E as eleições? As eleições é uma espécie de uma novela armada da vida real. E aí ele poderia muito bem se candidatar, mas eu só acredito vendo, eu não vejo ele se candidatando, porque você vê que no início do vídeo, do debate, já foi dito que ele está sendo processado, né, lá pelo STF. Ou seja, todos eles já articularam, e no momento mais à frente, sem pressa, as eleições é somente em 2026, ele vai estar inelegível conforme o pai dele. Então, eles arrumam tudo antes do tempo, sem muita pressa, mas fazendo no momento certo, colocá-lo inelegível, processado, né, com acusações, essas coisas todas que a gente sabe na justiça como eles fazem com seus oponentes. Então, eu não acredito ele concorrer em 2026 numa chapa para presidente da República. Por quê? Eles não vão deixar. Entendeu? Eles não vão deixar. Como não estão deixando o Bolsonaro. Eu não acredito que a Michelle vai conseguir. Entre outros. O Tarcísio é o candidato do centro, do PSD, do Kassab, do Valdemar da Costa, do PL. Eles querem o Tarcísio. Eles querem o Ratinho. Eles querem outros que estão na lista aí, o governador do Rio Grande do Sul. Mas eles não querem Eduardo Bolsonaro, nem o Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro, quer dizer, Carlos Bolsonaro, ninguém. Então isso fica muito óbvio. E a democracia? A democracia está na Rede Globo, passando a democracia. Mas na vida real a gente sabe que a gente não vive mais há algum tempo, já há muito tempo, numa democracia. É isso que nós estamos vivendo. E eu só acredito vendo. Agora, com a intervenção à mão forte dos Estados Unidos, tudo bem, ele vai poder concorrer. Mas eu não acredito que vai dar tempo. Eu acredito que vai ser umas eleições que os Estados Unidos não vão reconhecer, como aconteceu na Venezuela. E mais à frente, de 2026 para lá, que vai haver mais intervenções do Trump, seus exércitos aqui no Brasil, para resolver esse problema, como vai acontecer agora, dentro em breve, com Maduro na Venezuela, com Petro da Colômbia, entre outros países que estão violando os direitos humanos e vivem numa ditadura, né, socialista. Então esse é o recado que o Eduardo Bolsonaro deu. E os canais, você vê, eles ficam imparciais, porque eles não podem falar a verdade, porque você não derruba o canal, perde a monetização. E a gente vive numa ditadura. Alexandre da Médici